Fala, nação santista, como é que vocês estão? É, como vocês viram, eu não tô muito bem, tô com o olho vermelho aqui, que eu tava coçando o olho demais. Tava com uma coceira enorme no olho, tava coçando o olho e meu olho tá vermelho desse jeito por causa disso. Mas nada me impede de estar aqui pra gente falar desse jogo, né? Pelo menos o Santos poderia ter feito uma coisa melhor, né? Pra gente estar mais feliz aqui. Então, vamos começar a fazer análise pós-jogo, né? Eu vou tentar ser aqui o mais breve e objetivo possível pra gente não ficar gastando tempo, né? Fazendo críticas. Mas, assim, é uma coisa que a gente não consegue, assim, entender, né? Porque o Santos joga bem, o Santos faz um bom jogo, mas parece que não é o suficiente. Vamos dizer que não é o suficiente, que não seria o suficiente para o Santos conseguir, né, ter um bom resultado, conseguir pelo menos um empate ou até a vitória, né? Porque o Santos faz um bom jogo, mas perde de 2-1, né? O Santos perdeu de 2-1 do Cruzeiro fazendo um bom jogo, né? Mas, né, perdeu por falhas individuais, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nos dois gols do Cruzeiro, né? Foi por falhas do João Paulo. O João Paulo, que é um goleiro muito bom, que é um ótimo goleiro, que já salvou o Santos inúmeras vezes, que é um goleiro muito importante, que é um goleiro muito importante para o Santos, que já salvou o Santos em diversas e diversas ocasiões. Ontem, vamos dizer assim, que ele não estava num bom dia. Ontem ele simplesmente falhou muito mal. Ele falhou, ele errou feio, né? Ele não desempenhou bem o seu papel, ele não desempenhou bem a sua função como ele costuma desempenhar. Ontem ele não estava num bom dia e falhou, né, muito nos dois gols do Cruzeiro. Se ele não tivesse falhado, ele conseguiria defender, porque dava para ele defender todas as bolas, as duas bolas dos gols do Cruzeiro, ele tinha como defender, né? Enfim, né? E se não fossem essas falhas dele, né, o Santos poderia ter tido um resultado diferente, poderia ter saído de lá com a vitória, né? Mas a gente vai falar que a culpa é só dele? Não, a culpa não é só dele, não é só por conta dele. A gente não coloca essa derrota toda completamente na conta do João Paulo, né? São vários erros individuais, né? A zaga do Santos também não desempenhou bem o seu papel nesse jogo de ontem, ele também falhou, né? O Santos jogou, né, desfalcado, não tinha o Eduardo Bauerman e não tinha o Dodi, que estavam cumprindo suspensão. O Eduardo Bauerman tinha sido expulso no último jogo contra o América Mineiro. O Dodi tinha levado o terceiro cartão amarelo, por isso não iam poder jogar. E foram substituídos pelo Joaquim e pelo Camacho, respectivamente. Camacho substituindo o Dodi e o Joaquim substituindo o Bauerman. Mas só que não dá nem para comparar esses dois com os titulares, que são o Bauerman e o Dodi. Não dá para comparar o Joaquim com o Bauerman e não dá para comparar o Camacho com o Dodi. Eles não desempenham bem o seu papel, eles não desempenharam bem o seu papel, não foram boas opções para substituir. Era as únicas que o Santos tinha, era, mas o Santos não tem boas opções, né? Tudo bem, eram as únicas opções que o Santos tinha, mas não eram opções boas, não eram opções que iam, né, fazer bem o seu papel, que não fizeram bem o seu papel, né? Então, né, todos esses erros individuais, né, acarretaram nessa derrota, né? E o Santos jogou bem, o Santos jogou bem, o Santos fez um bom jogo, o Santos teve várias chances, o Santos teve várias oportunidades de sair de lá com um resultado melhor, mesmo com os dois gols do Cruzeiro, com as falhas que o Santos teve para os gols do Cruzeiro, o Santos teve oportunidades para o resultado ser melhor, para ter conseguido pelo menos um empate, mas o Santos não conseguiu ser efetivo para isso, né? E com isso o Santos é derrotado por 2-1. Então, eu acho que é isso, né? Pra gente ser o mais objetivo possível para falar desse jogo e o mais breve pra gente poder resumir muito bem o que foi essa partida e resumir muito bem, né, o que fez o Santos perder do Cruzeiro, é isso, né? Pode ser que eu esteja errado, eu não sou o dono da razão, né? Eu não tenho razão em tudo que eu tô falando, ninguém tem, né? A gente não é o dono da razão, né? Mas é a minha opinião, eu tô dando a minha sincera opinião. Na minha opinião, tudo que aconteceu pro Santos ser derrotado foi isso.
O Santos fez um bom jogo, mas não o suficiente para, né, ter um resultado melhor, porque poderia ser mais efetivo, mas o Santos não foi mais efetivo. O Santos jogou bem, mas não conseguiu ser efetivo, além de todas as falhas individuais que teve, né, para o adversário poder marcar, né? Os erros do João Paulo nos 2 gols, né, a falha da zaga, né, o desempenho ruim da zaga, né, porque também não era a zaga titular, eram jogadores reservas que estavam lá, mas que não são boas opções para substituir os jogadores titulares quando eles não têm condição ou permissão para jogar, enfim, né? E isso faz a gente perceber uma coisa que está muito clara, que a gente sabe, né, que o Santos está carente em posições. O Santos não tem tantas opções assim para substituir jogadores que não podem entrar em campo. Né? Quando o Santos tem jogadores que não podem entrar em campo, ele não tem boas opções no banco para compensar a falta dos titulares. Né? Isso é uma coisa que a gente sabe e que preocupa a gente. Enfim, é isso. É isso que a gente tem para dizer. Né? Tem gente colocando toda a culpa no Odair Hellmann também, né? Falando que a culpa é toda dele, que ele é um técnico fraco, que ele tem que sair do Santos. Eu, pra ser sincero, eu não acho absolutamente nada. Eu não consigo achar nada porque assim, ele poderia até sair, mas quem o Santos poderia colocar de melhor no lugar dele? Que opção que o Santos teria para colocar no lugar do Hellmann caso ele saísse? Porque, por exemplo, Dorival Júnior foi pro São Paulo, Sampaoli foi pro Flamengo, né? E mesmo se ele não tivesse ido pro Flamengo, eu acho que seria muito difícil dele aceitar voltar pro Santos, se o Santos quisesse recontratá-lo. Acho que seria muito difícil dele querer voltar, mesmo se ele estivesse, né, fora, se ele não estivesse trabalhando em nenhum outro time. O Cuca, né, que não ficou nem uma semana no Corinthians e já saiu, né? Entrou no Corinthians, não ficou nem uma semana, 5 dias ele ficou e já foi embora, já saiu, né? E também, né, também voltou à tona o fato do estupramento que ele cometeu lá na Suíça em 1987, há muito tempo atrás, né? E esse caso, esse assunto aí voltou à tona. Então, né, de qualquer forma, seria muito difícil dele vir para o Santos também de qualquer jeito. Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, que entrou no próprio Corinthians para substituir o Cuca. Acho que também seria muito difícil dele querer vir, né? Então, que opção que o Santos teria para substituir o Odair Hellmann no caso de uma demissão dele, no caso de uma eventual demissão dele, né? Vale lembrar que ele ainda está no Santos, né? A derrota pro Cruzeiro não fez, né, ele se demitido, né? E também não vamos dizer que ele tá assim na corda bamba, pelo menos não ainda, ele não tá numa situação delicada ainda, né? A diretoria tá mantendo ele até o momento que dá, né? O Andrés Ueda, enfim. Mas mesmo se ele fosse demitido, vamos supor que em algumas rodadas ele seja demitido, quem que o Santos poderia ter para contratar? Que opção boa que o Santos poderia ter para contratar no lugar dele? Né? Se todos os nomes que a gente citou aqui, né, seriam muito difíceis deles virem, né? Em qualquer possibilidade, né? Eles já não viriam de qualquer jeito, mas mesmo se ainda tivesse uma pequena possibilidade de eles virem, seria muito difícil, né? Então, quem o Santos poderia ter de melhor, né, de melhor opção? Por isso que eu não acho nada, né? Eu não vou dizer aqui que eu sou contra a saída do Hellmann, eu não sou contra, mas também não sou a favor, porque eu não sei quem o Santos teria de melhor para trazer se ele fosse embora. Então, é isso que eu tenho para dizer aqui, né? Mas o que eu tenho para dizer mesmo é que, assim, né, o Santos precisa de mais efetividade. O Santos precisa ser um time mais efetivo para não perder ponto bobo, né? O Santos, né, tinha uma grande possibilidade, né, de pelo menos pontuar contra o Cruzeiro. Não ganhar, mas pelo menos pontuar, pelo menos um empate, o Santos poderia conseguir, se não fossem os erros que cometeu e a falta de efetividade que teve. Porque o Santos fez um bom jogo, o que faltou foi a efetividade do time e o time saber se defender bem. E, né,
não falhar tão mal como falhou ontem, né? E se não fosse isso, o resultado poderia ser diferente. O Santos poderia ter conseguido pelo menos um empate ou receber até uma vitória contra o Cruzeiro, né? E também foi assim em vários jogos que o Santos perdeu, poderia ter sido diferente, né? Por conta dessas mesmas coisas que a gente tá falando aqui. Então, né? O que o Santos tem que fazer é corrigir muito isso. O Santos tem que corrigir isso, né? Com muita urgência. O Santos tem que corrigir isso para não passar por dificuldade, né? Nesse Campeonato Brasileiro também, né? Enfim, né? Agora depois dessa derrota para o Cruzeiro, o Santos volta, né, a entrar em campo quarta-feira contra o Bahia, né? No dia 10, quarta-feira contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro também. Contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro também. Na Vila Belmiro, se não me engano, esse jogo é às 7 da noite. Enfim, né? É um jogo que o Santos tem que vencer. O Santos tem que vencer o Bahia, né? Pra subir na tabela e não se complicar na questão da tabela de classificação. Né? Com essa derrota, o Santos continua na 11ª colocação, né? Não sei se agora tá na 12ª, ou enfim, mas continua. Tá na parte de baixo da tabela, na 11ª ou 12ª colocação agora. Não consigo saber com 100% de certeza, porque eu não estou com o meu tablet aqui, né? Senão eu olharia, né? Mas, enfim, o Santos está na 11ª ou 12ª colocação agora com 4 pontos, né? Em 4 jogos, uma vitória, um empate e 2 derrotas, né? 4 gols marcados e 5 gols sofridos, saldo de gols de -1, né? E ainda pode perder posições no confronto dessa rodada agora. Então, o Santos tem que corrigir muito tudo o que precisa ser corrigido, essa falha que cometeu contra o Cruzeiro, né? Enfim. E vencer o Bahia na quarta-feira. Mas é isso que eu tenho pra dizer aqui. Eu não vou ficar me prolongando aqui, porque senão eu posso acabar me estressando ainda mais do que eu já tô estressado com esse time. Mas é isso que eu tenho pra dizer. Então, apesar de qualquer coisa, por favor, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo. E sempre se mantenha informado sobre o Santos e também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixa o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá, me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.